Boa tarde para você que acompanha o nosso blog Pauta Livre. Nós falamos do cemitério Parque dos Arcos aqui em Caruaru, onde nesse momento é velado o corpo do radialista Ivan Bulhões, que faleceu ontem em decorrência de um AVC. Ele que estava internado na UTI do Hospital Unimed desde o dia 7, no comecinho desse mês. Notícia que pegou todo mundo de surpresa. Não é? A comunicação caruaruense, do Agreste, de Pernambuco, realmente de luto hoje, enlutada. Afinal de contas, quem não conhecia esse grande homem? 91 anos de idade, 60 dedicados ao rádio. Passou pelas primeiras emissoras de Caruaru, as principais, como a gente chama. Hoje Caruaru tem muitas emissoras de rádio, mas seu Ivan Bulhões, ele passou principalmente pelas 3 emissoras, Rádio Cultura do Nordeste, Rádio Liberdade, onde ficou muitos e muitos anos, a extinta Rádio Difusora de Caruaru, atualmente a Rádio Jornal, e com certeza a nova geração da comunicação, seja do rádio, da TV, da internet, reverencia esse cidadão que deixa a gente, nos deixou ontem. É lamentável, realmente é um momento doloroso para a gente. Daqui a pouco nós teremos o sepultamento de seu Ivan Bulhões, e assim que a notícia ontem foi publicada, a comoção foi geral, não só aqui em Caruaru, repito, no Agreste, em Pernambuco, no Nordeste. Um grande comunicador, não era caruaruense, não era filho de Caruaru, mas por essa terra tinha um amor incrível. Natural de Alagoas, veio jovem para cá trabalhar no rádio. Logicamente começou lá na capital pernambucana e veio para cá. E aí adotou o Caruaru como a sua terra amada. Passou os seus últimos dias de vida realmente aqui em Caruaru. Nós já tivemos a celebração da missa de corpo presente, celebrada pelo padre Bianchi Xavier, vários colegas da imprensa por aqui, a classe artística também. É claro que, em razão desse cenário de pandemia da Covid-19, todos os cuidados são necessários e nós teríamos, com certeza, esse cemitério aqui lotado de pessoas, de fãs, de admiradores de seu Ivan Bulhões. Mas, em razão desse cenário de Covid, muita gente fica em casa, acompanha as informações pelos veículos de comunicação. A gente registra aqui a presença da equipe da TV Asa Branca, TV Jornal, alguns blogs também, vários radialistas que dividiram bancada com seu Ivan Bulhões. Como vocês conseguem ver, ali ao fundo da imagem, acontecendo o velório de seu Ivan Bulhões. Um momento difícil para todo mundo. A gente que trabalha com comunicação tem essa árdua missão de hoje velar e sepultar uma referência, uma grande referência para todos nós. Mesmo quem lida com outras plataformas, digamos assim, com outros veículos de comunicação, no caso internet, jornais, revistas, conhece o trabalho de Ivan Bulhões. Muita gente começou a trabalhar com comunicação porque ouvia o avô, o pai, ouvindo os programas dele. Quem não lembra? Não é da Aquarela Nordestina? Quem não lembra? Quem não lembra dos bordões, não é? O 10 e Quaraquaquá, 9 e Quaraquaquá, Reguenguela do rádio. Então todo mundo lembra. E olha que ele já está fora do ar, já estava ausente da programação há alguns anos, mas jamais foi esquecido. Jamais foi esquecido. É um momento difícil que a gente acompanha nesse momento. É difícil, um momento difícil que a gente acompanha. E quando eu falo que muitos profissionais de comunicação começaram a trabalhar, tendo como referência Ivan Bulhões, não é à toa essa minha fala. Tem pessoas que hoje
trabalha realmente, porque teve a sua primeira oportunidade de colocar sua voz em uma emissora de rádio grande através do Ivan Bulhões. Meu colega Máximo Neto trabalha comigo na emissora Rádio Cultura do Nordeste. Máximo, hoje pela manhã eu ouvia a tua voz na rádio, a voz embargada. Você que tem uma voz forte, que a gente conhece muito bem, hoje com a voz embargada, Máximo. E você trazia pra gente esse relato. Começou no rádio em Caruaru, rádio difusora, porque esse mestre que a gente hoje vai sepultar te deixou. Cara, Ivan, não é à toa que ele leva o nome de Rei do Rádio aqui no nosso Agreste, no nosso Pernambuco, no nosso Nordeste, né? Ivan, ele sabia identificar aqueles que tinham talento para a coisa, então, como ele deu oportunidade a muitos artistas na sua caravana, também deu oportunidade a muitos radialistas. Eu, quando vim a Caruaru a convite para fazer um teste, e ele de imediato juntou a fome com a vontade de comer. Ele estava sem repórter policial, parecendo do repórter, e também viu que com aquele material que a gente tinha produzido era um material interessante para o que ele queria. Ele acabou colocando no ar, e nessa brincadeira já estamos aqui há 21 anos em Caruaru. Isso foi em março de 2000. Inclusive, poucos dias antes do aniversário dele, quem ganhou o presente fui eu, né? Porque acabei vindo parar em Caruaru através dele. Vim fazer o teste, convite de outras pessoas, mas ele foi quem referendou. Se ele não tivesse colocado no ar, acho que pouco provável de eu ter ficado por aqui. E, assim, o que me deixa feliz é que, como eu sempre digo, eu consegui vivenciar, né, trabalhar com as pessoas que sempre fui fã, desde moleque, ouvindo rádio. Ivan Bulhões era um deles. Era um camarada que realmente tinha um coração maior do que tudo, era um camarada que eu agradeço, inclusive, os empurrões, literais empurrões que ele me deu, porque para poder você começar no rádio, você sabe que não é fácil, né, Dito? Você é do rádio há um tempo, você sabe que não é fácil, você também passou por isso. E eu estava ali chegando novinho, verdinho, não tinha manha, malícia, e ele insistindo, empurrando literalmente, e foi quando a gente começou a pegar no tranco, foi através de Ivan Bulhões. Então foi um pai, foi um mestre, foi um incentivador, enfim. Então a gente se despede com muita tristeza, porque a gente não queria perdê-la. Ele fez 91 anos agora recentemente, né, menos de uma semana. E assim, eu dizia a ele direto, eu digo, Ivan, fique pelo menos mais uns 100 anos aqui com a gente, viu? Porque a gente precisa do senhor. Mas é a vida, né? A vida tem isso. A gente tenta entender, mas não aceita, né, a morte, né? Verdade. Então, Máximo, inclusive, quando o seu Ivan saiu do ar, no rádio, ele sofreu um acidente, ele levou um tombo, não é? Fraturou o fêmur. Isso. E uma das pessoas que jamais deixou de visitá-lo, de trazer para a gente informação sobre o estado dele e até mesmo programar homenagens a ele é você. Muita gente pode não saber disso, mas algumas homenagens que foram ao ar na Rádio Cultura e que outras emissoras também fizeram, mas seguiram, partiu de você. Você que teve o cuidado de visitá-lo. Cara, porque assim, eu acho o seguinte, sabe, Dido? Quando a gente tem consideração por uma pessoa, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente não pode deixar ela ser esquecida. E Ivan Bulhões não tinha como ser esquecido nunca, porque o povo nunca deixou ele ser esquecido. E eu costumo dizer que quando a gente tem que render homenagem, a gente tem que render em vida, né? Porque depois que a gente vai embora, a gente não vai, né, não vai ter aquele momento alegre de felicidade, e às vezes até a própria família não valoriza o tanto quanto você precisa, às vezes, também de um incentivo, porque isso não deixa de ser um incentivo ao seu trabalho, aquilo que você fez ou aquilo que você faz. E por esse motivo que eu sempre tentei me manter próximo de Ivan, pela consideração que sempre tive por ele, por esse carinho recíproco, né, que nós tínhamos, e as pessoas procurando informações. Então, já que a gente tem essa proximidade, esse elo, a gente tentou muitas vezes, inclusive com a primeira homenagem, que foi a sopa do Erlon, né? A gente foi lá fazer a visita, conversar com ele, ver como é que ele estava, ver a possibilidade de fazer a homenagem. E aí a gente viu que o olhar dele voltou a brilhar, né? Brilhou com essa lembrança, então foi bacana. É aquela velha história. A gente fez a homenagem também com
aquela brincadeira no programa que a gente estava tirando as férias do Edmilson, né? Isso. A folga do Edmilson lá por conta da Covid. A gente também fez algumas homenagens a ele com a brincadeira lá do Quaraquaquá, de tocar a música dele e tal. Ele ouviu o programa, ele inclusive entrou em contato com a gente para agradecer. E eu disse a ele, eu digo, olha, enquanto eu tiver vida, meu amigo, o senhor nunca vai ser esquecido. Tanto em vida, tanto o senhor em vida quanto na sua morte, porque acho que o que o senhor fez pelo rádio, pela cultura, pelos artistas, deve ser lembrado e reconhecido sempre. Verdade. Máximo, parabéns pelo respeito a esse grande profissional. Você está sentindo tanto como se fosse alguém da família, não é? A gente sempre tem um pai, né? Lógico, o pai biológico e em algumas situações o pai também. No teu caso, posso dizer que o teu pai no rádio é Ivan Bulhões. Verdade. Se não fosse ele que tivesse identificado ali o potencial e tivesse colocado no ar o nosso trabalho, eu acho que não estaria aqui. Poderia até estar de uma outra forma tal, mas naquele momento Ivan Bulhões foi crucial. Então, e não só por isso, mas também pelo incentivo, pelo empurrão literal que ele me deu para poder a gente pegar no tranco, como diz o outro, né? Porque o carro, quando não quer pegar, o cara tem que empurrar para ele pegar no tranco. Então, o Ivan Bulhões realmente foi um pai, foi um mestre que me ensinou a fazer rádio, me ensinou a ver como é que o rádio funcionava. Enfim. É isso, a gente... 60 anos de rádio, então a gente não consegue de forma alguma resumir. A gente só tem uma coisa a fazer, né? Agradecer esse cidadão e reverenciar, Máximo, a ti. Parabéns por respeitar esse grande profissional. Está sentindo muito, a gente percebe muito bem na tua voz. Quem conhece o teu trabalho, tanto na Rádio Cultura quanto na TV Pernambuco, em outros trabalhos, sabe que a tua voz é muito mais forte, uma voz muito mais alta. Está sentindo muito. Eu sei que para você falar comigo aqui não está sendo fácil. Está fazendo isso com um esforço muito grande e porque é um grande profissional. Máximo, que Deus te abençoe, cara. Tudo de bom. É isso, minha gente. Não é fácil. A gente está aqui falando, né, de um grande comunicador que nos deixa, né? A gente está vendo aqui o corpo sendo velado, né? As pessoas estão acompanhando ali de perto. Nós vamos, inclusive, tentar acompanhar daqui a pouquinho, quando o corpo for saindo, né, para a sepultura, a gente vai tentar acompanhar. E a gente continua por aqui, falando um pouco mais sobre o nosso Ivan Bulhões. O Conselho Municipal de Política Cultural de Caruaru emitiu uma nota, e aqui eu vejo o presidente do conselho, professor José Urbano. Vou pedir para que ele venha para cá falar conosco ao vivo. Estamos ao vivo, professor José Urbano, no blog Pauta Livre. O senhor, enquanto presidente do Conselho de Política Cultural de Caruaru, sentindo muito. O senhor é um grande historiador, todo mundo sabe muito bem disso. E aqui eu sei que não está somente o professor, o historiador, está um fã também de Ivan Bulhões. Muito boa tarde. Boa tarde por uma questão de educação, mas não está sendo uma boa tarde para ninguém. Verdade, dia dos amigos também da Rádio Cultura. Seu Ivan é uma marca gigantesca na rádio comunicação, não só de Caruaru, nem de Pernambuco, mas do Nordeste como um todo. E eu posso dizer isso com toda a segurança, pelo fato de que em conversas com amigos que não param de entrar em contato com a gente desde a noite de ontem, amigos jornalistas, né, que moram em outros estados, que aí fizeram matérias e homenagens ao nosso gigante Ivan Bulhões, um homem que dedicou 60 anos de sua vida à radiocomunicação, né? Um homem que, depois de Lídio Cavalcante, Lídio cria as caravanas culturais em Caruaru, o seu Ivan segue também os passos do Lídio, mas sem nenhuma competição, pelo contrário, né? Dois homens gigantes da nossa radiocomunicação, da nossa memória, que fizeram aquilo que é inusitado, ou seja, eles levaram para as comunidades, para as outras cidades, os nossos artistas, aquelas pessoas que os ouvintes só conseguiam conhecer o trabalho pelo rádio, mas viram essas pessoas nas diversas caravanas que seu Ivan fez e que também não se limitou a Pernambuco, extrapolou vários estados do país. Então esse gigantismo, essa humildade, essa marca de qualidade de seu Ivan, e eu que tive a oportunidade, né, de quantas e quantas vezes pegar dicas com ele sobre o rádio, como é que a gente fala e a comunicação, etc. Então é um homem que eu posso resumir de duas formas. Primeiro, ele escreve com letras de ouro o nome dele na rádio comunicação do Nordeste. E segundo, agora uma vida que prossegue na eternidade. Um valor gigantesco para todos nós. Verdade. A gente, quando fala, há pouco eu conversava com o Máximo Neto, e é difícil a gente não misturar a história de Ivan Bulhões com o rádio caruaruense, com a cultura popular caruaruense, né? O pessoal consegue alguns arquivos que são raros, são relíquias no YouTube, né, sobre justamente as caravanas dele, algo que é muito difícil, a gente encontra e a gente fica maravilhado. Como era visionário esse cidadão que nos deixa, 91 anos, visionário, né? Juntou a linguagem
Se o pessoal tiver a oportunidade de acompanhar lá no YouTube, vai perceber que ali já tem uma linguagem que hoje a gente usa na internet, uma linguagem mais informal, uma linguagem que não está preocupada ali com tanta técnica, tanto termo técnico. Era visionário demais. E no final dos anos 70, né? Então Sim. é isso que caracteriza os gênios, que muitas vezes a gente, quando fala em gênio, pensa que é alguém lá no outro lado do mundo. Não, perto de nós tem essas pessoas com essa genialidade. E, a meu ver, a parte mais bonita de tudo é a capacidade humana de seu Ivan de transitar entre os gigantes, como Luiz Gonzaga, como o trio nordestino, como Elba Ramalho, mas também de dar oportunidade à nossa gente, né? Que, como ele disse a mim, quantas e quantas vezes chegava lá na emissora, o pessoal, uma pessoa com uma sanfoninha ali, né, pedindo oportunidade para apresentar, para mostrar uma música, e aí seu Ivan botava no microfone. Então ele assumiu esse papel, que é um papel gigantesco de transitar entre os grandes e os anônimos e os famosos, mas com a mesma liga humanitária. E essa é, na minha opinião, uma das marcas maiores que o seu Ivan deixa para nós. É isso, minha gente. Então, a gente tem um pouco dessa história contada justamente em um livro que foi lançado recentemente, e eu tive o prazer de conversar com o seu Ivan quando houve o lançamento desse livro aqui, Amplitude Modulada, Os Locutores e o Rádio de Caruaru. Professor Edson Tavares, o autor. E no lançamento desse livro, que aconteceu lá no Teatro Difusora, eu tive o prazer de conversar com o seu Ivan e com Batistão. Então, eu tenho grandes lembranças justamente de seu Ivan Bulhões, não é? Já ali, já estava fora do ar do rádio, ele tinha sofrido aquele acidente que ele fraturou o fêmur, então ficou fora do rádio, não é? Ele trabalhava em uma emissora que tem uma escadaria, então que ele não tinha condição de chegar até lá. Mas é isso. Então a gente já tinha, assim, sentindo ali a grande ausência de seu Ivan no rádio, naquele momento. E hoje, infelizmente, a gente vai ter essa ausência definitiva. Infelizmente, hoje a palavra saudade, ela cresce muito e ela silencia o rádio. Pelo menos hoje, professor José Urbano, eu imagino que o rádio hoje está silenciado. Logicamente, ele está lá, trazendo essa informação, a Rádio Cultura, a Rádio Jornal aqui de Caruaru, a Rádio Liberdade, alguns colegas estão por aqui inclusive, outras emissoras de Caruaru e da região estão noticiando, falando sobre esse acontecimento, mas o rádio está ali, com som baixinho, embargado, sem aquela força que os grandes comunicadores sempre têm. É o momento de nós, obviamente, nos consternarmos e estarmos unidos, né, nessa despedida temporária do nosso mestre Ivan. Mas, a meu ver, a partir de amanhã a gente precisa fazer aquilo que ele sempre fez, né, ir para o rádio e mostrar a força da comunicação, a força da cultura nordestina e a referência que ele é para todos nós e continuará sendo, na minha singela opinião, por toda a vida, né, eternamente. Então, a maneira de homenagear o mestre da comunicação é que a gente não pode se calar, a gente precisa falar, cada vez mais levantar bem alto a bandeira da nossa identidade como rádio de comunicação e também da cultura nordestina. Essa será a homenagem eterna que devemos fazer ao nosso mestre Ivan Bulhões. Verdade. Muito obrigado, professor Urbano. Obrigado. Sei que o senhor vai daqui a pouquinho acompanhar, não é, a saída do corpo, não é, que irá para de fato, o sepultamento. É isso, minha gente, um momento difícil. A gente ontem, quando começou a trazer essa informação, nosso blog foi um dos primeiros, se não o primeiro, um dos primeiros a trazer essa informação, que a gente teve a informação privilegiada a partir do colega Antônio Carlos, que dividiu com ele tanto tempo a bancada na Rádio Liberdade, né? Talvez na difusora também. Sim, exatamente, né? perfeitamente. Não é isso? E aí a gente, quando recebeu a informação, a gente não queria acreditar, essa é a verdade. A gente sabia que o fato procedia, sim, até porque Antônio Carlos é um comunicador muito sério, não é? E recebeu a informação de um médico do Hospital Unimed, mas a gente ficava, meu Deus, eu publico ou não? Será que de fato aconteceu? Será que ele só teve um pior e vai voltar? Enfim, a gente ficou naquela situação bem difícil. Mas infelizmente, não é? A gente não queria acreditar, mas aqui estamos falando sobre isso, né? Estamos aqui dizendo que de fato, lamentavelmente, perdemos uma grande voz. E aqui onde estamos agora, de onde estamos falando, não é? O cemitério Parque dos Arcos, nós recentemente enterramos seu Luiz Lacerda, né? Que era o proprietário da Rádio Liberdade. Nós enterramos também um colega nosso, Agenor Farias. Então, assim, a cada momento, quando se vai alguém que de fato era visionário, que fazia diferença, professor, a gente fica mais triste. A gente diz, rapaz, como é doloroso, como dói. E eu tenho certeza que muita gente que está agora assistindo aqui a gente tem alguma relação com esses comunicadores que a gente citou agora, esses radialistas, né? Seu Luiz Lacerda não era um comunicador, né, ali, digamos,
que militava no microfone, mas era um radialista. E o empreendedor da comunicação. Exatamente, visionário, foi quem realmente lançou a Rádio Liberdade AM, FM, então... 55 anos, né, da emissora. Então, fortaleceu muito a comunicação em Caruaru. E aí, o que a gente imagina é o seguinte, né? Todo mundo tem uma relação de proximidade. Seja porque ouvia ali, quando era criança, o avô ouvindo aquelas rádios, o pai, depois começou a ouvir quando foi crescendo, alguns que a partir dali que ouvia, hoje são comunicadores. O senhor tem uma participação no programa Show da Cidade, na Rádio Liberdade FM, na Rádio Liberdade 94,7, né? E eu acho que amanhã o senhor vai ter uma missão muito difícil. Especial. O seu comentário de amanhã vai ser, acho que, muito difícil para o senhor fazer. Talvez seja o mais difícil que o senhor teve de fazer. Exatamente. Na casa onde esse cidadão por tanto tempo ficou, o senhor amanhã vai ter que trazer um comentário, falar sobre essa lacuna. Que dor. Sentar na mesma cadeira e utilizar o mesmo microfone, né, do gigantismo de seu Ivan. E aquilo que o amigo falou exatamente, da tristeza que a gente sente, mas eu acho que o grande desafio da vida é exatamente esse, Dido, é nós entendermos que a tristeza desse momento, ela tem que ser transformada imediatamente em esperanças, né, pelo legado que ele deixou, pela grandiosidade, né, de 91 anos de vida, de 60 anos como mestre da comunicação, e a gente juntar tudo isso e a partir de amanhã transformar em novas formas de homenageá-lo. E homenageá-lo é exatamente não deixando o rádio se calar, não deixando o microfone ficar fechado, né? E cada momento, né, Caruaru possa cada dia mais homenagear ele. É uma homenagem grandiosa, por exemplo, no ano 2000, o São João do ano 2000 de Caruaru foi uma homenagem a Ivan Bulhões. E a gente precisa, você, na minha atividade educacional, você enquanto um homem da comunicação, a gente todo dia renovar essa energia que seu Ivan deixa como herança para nós. De que tá difícil, tá, mas vamos ser aqueles homens que acreditam na semente de esperança e de dias melhores para todos nós. Verdade. Eu vou aqui me aproximar um pouquinho do corpo de seu Ivan. A gente vai se aproximar porque eu sei que tem muita gente que já há um bom tempo que não viu, né? A gente vai mostrar ali, logicamente com todo respeito à família, né? Com todo respeito a todo mundo aqui, mas a gente vai se aproximar para você que acompanha a gente aqui no blog, né? Ver aqui a última imagem do nosso Ivan Bulhões. A gente vai se aproximar, eu vou pegar aqui. Sozinho aqui improvisando, mas a comunicação é isso. Assim como acontece no rádio, a comunicação na internet ela também é muito do improviso, ela é muito de você fazer o que está acontecendo, esquecendo um pouco a técnica. Quanto mais natural, melhor. Isso, e o que importa é o fato, não é? Exatamente. Então é isso. Professor Bano, muito obrigado por sua participação mais uma vez e o que o senhor falou vale muito. Vamos seguir fortes no rádio. É uma grande forma de homenagear esse homem. Muito obrigado ao senhor, viu? Obrigado um abraço, você, meu querido. Obrigado a você. Bom, minha gente, vamos tentar aqui se aproximar aqui, vou tentar trazer aqui para vocês aqui a imagem aqui do seu Ivan, tá? Vamos tentar aqui aproximar, a gente tá um pouquinho aqui, tá improvisando um pouquinho a imagem, vamos aqui se aproximar, tá? A gente vai trazer a imagem aqui para você. É claro que a gente tem todo o cuidado porque a gente tem que respeitar bastante, respeitar muito a família, né? É um momento difícil, a gente vai tentar aqui se aproximar para trazer aqui essa imagem um pouco mais distante, logicamente, tem a questão também de distanciamento social. Música dele. Ao vivo do cemitério Parque dos Arcos, onde está sendo velado o corpo do radialista Ivan Bulhões, que ontem nos deixou. São muitas homenagens. Digo para todos vocês a verdade que eu conheci por Ivan, eu vou contar. Eu sou bezerrense, em 1960, eu sou de 49. Em 60, Ivan fazia o programa na difusora Aquarela Nordestina, essa que eu toquei. E eu trabalhando em Bezerra, dizia, Bill, me espere no posto de Maru para a gente fazer show. Vai eu e tu e eu e tu. A gente ia para o Sumirim, Mandacaru, Gravatar, aquele mundo. Fazia show, mas ele... De lá, pro sertão. Agora, Bill do Pipe, com capataz de rojão, bode preto, balde 8 baixos, Lula da boneca.
solta toda a caravana de Ivan, aonde chegava, não estava pegado. Por quê? Porque ele é um grande artista, nasceu para isso, e Jesus está com ele, é a verdade eu digo. E quando ele dizia assim, agora eu vou apresentar para vocês no palco, Bill do Pipe, que toca pipa chupando limão e fumando cigarro ao mesmo tempo. E eu fazia assim, o pequeno veio virado no cão de camuceu, eu digo, tá com ele mesmo. Queria ver eu chegar com ele, com ele aqui para não agradar no palco, porque o artista tem que ser com o artista Bill do Pipe fala Bulhões. Eu escutei a As emissoras de TV acompanhando também esse momento. A minha palavra que comecei, o meu caminho artístico foi Ivan Fernandes de Bulhões, Jesus. Tome conta de você que você está com Jesus. E a caravana era a rural de Nalto Bambu. Era eu e ele e tu. E essa música que você cantou? É isso, minha gente. Nós vamos um pouco aqui do corpo aqui, nos aproximamos um pouco mais para trazer para você, com esse dever jornalístico, respeitando bastante a família, respeitando os amigos, os fãs, as pessoas mais próximas. E daqui a pouquinho nós teremos de fato o sepultamento do seu Ivan Bulhões, a lenda do rádio pernambucano nordestino. Bastante difícil para a gente fazer esse trabalho, porque cada vez que um grande homem, um grande comunicador se vai, de fato fica uma lacuna difícil, né, de ser preenchida. Essa realmente não vai ser preenchida, né? A ida de seu Ivan Bulhões significa realmente uma lacuna que jamais será preenchida. Benedito, por favor, estamos aqui ao vivo no blog Pauta Livre. Fala um pouquinho, um momento difícil pra gente, difícil. Os fãs de seu Ivan, você é um fã também do trabalho dele, da pessoa dele, que era um grande comunicador, um grande homem. Lamentam. Para você também, um momento bem difícil. Estou triste porque eu comecei com ele, né? Quando a gente fazia São João Sem Limite, da Rádio Liberdade, a gente fazia Grande Festa, e eu comecei com o nome de Benedito Boneco, ele que batizou. Eu, Zezinho da Zabumba, tá aí, foi o primeiro disco gravado com ele, e a gente fez a caravana de Zucurão. Você, não aconteceu de você conhecer Benedito Boneco, mas vem com 15 anos, quando a gente começou na caravana de Zucurão. Levava o para gravar, lá, para a novela, toda a cidade, Benedito Boneco ia. Aí o meu nome não é Benedito, é Severino, mas Benedito Boneco foi o nome que consagrou em Caruaru. Então a gente está com saudade, sempre que foi o pai dos artistas, a gente sabe que ele foi a única pessoa que deu o nome ao artista que teve em Caruaru. Você fala, eu não vejo somente a fala do artista, mas a fala de um filho, de uma amiga, que eu tenho proximidade muito grande. Não era uma pessoa muito acessível, era uma pessoa que conversava com todo mundo a qualquer momento, apesar do tamanho que ele tem, gigantesco como comunicador, é uma pessoa muito boa. Uma pessoa de humildade, coração bom, não tinha duas caras, era um jeito só. Se ele tivesse no programa era daquele jeito, se ele tivesse fora do mesmo jeito era igual. E hoje a Caruaru perdeu um grande nome em toda a região, porque eu tenho o Ivan como um segundo pai. Né? Quando eu ia para o Petrópolis, para a casa dele, lá, a gente se reunia lá na garagem e a gente pegava uma rural com o Nelson Bambu, ia eu, Gurupi, Fazulão, Balcos Oito Baixo, Raimundo Silva, e de boneco só ia eu, os outros eram forrozeiros. Mas eu abria com o boneco para fazer a graça para poder eles entrar. E ele batizou com Benedito Boneco. Estou triste, meu Benedito Montenegro, mas tenho certeza que outro Ivan não vai vir assim. Muito triste. Fala para mim um pouquinho da cidade. Tem uma história bem Como eu conheci, pelo menos eu conheci João Feitosa. Eu lavei o carro
de João Feitosa. Eu sempre cheguei na casa de Ivan Bulhões, eu lavava o carro dele, o Fiat Uno branco de 4 portas, aquele carrinho velhinho dele. Aí eu fiquei muito surpresa quando eu vi a notícia que ele tinha falecido. Eu moro aqui em Caruaru, eu sou muito fã a ele, não é porque ele faleceu, mas eu tenho um carinho por ele, até pela família dele. Que Deus que bota ele no lugar que ele merece. É muito difícil, as pessoas falam realmente com dificuldade, né? Relatam com muita dificuldade essa partida. A gente vai daqui a pouquinho acompanhar, já estão fechando ali o caixão e a gente vai daqui a pouquinho acompanhar um pouco. Né? A gente sabe que é um momento difícil, mas em consideração a você que, assim como eu, é fã de seu Ivan Bulhões, a gente vai mostrar, lógico, respeitando a família, ficando um pouco distante, a gente procura não entrevistar os parentes mais próximos, porque a gente sabe que é um momento de dor realmente muito grande. A gente tenta conversar mais com os artistas, com as pessoas que eram próximas, mas respeitando bastante. Está no disco. Exatamente. O seu Zezinho da Zabumba também estava ali agora há pouco com o Cristo ali. O Zezinho estava ali conversando agora há pouco com o Cristo ali. Justamente aconteceu aquela homenagem. Olha para a gente conversar sobre a sua relação, uma relação de amizade. Eu imagino que é uma relação de amizade de muitos anos. Quantos anos de amizade com o seu Ivan Bulhões? Eu trabalhei com ele quando eu vim de Santa Cruz do Capibaribe, aí havendo 20 anos. Cacique Silva, Azul Blanco, quem é o Gabriel, aquele maravilhoso. E eu ia fazer um show, apresentar. Os cantores podiam cantar forró até uma mexida aprendida, mas se uma mulher não apresentar, porque geralmente nos ciclos, quando era no derradeiro espetáculo, ele chamava para sair com a. Todo mundo junto, com o carnaval, pronto mesmo. Aí foi que eu gravei esses 4 discos. Os 4 discos que eu gravei, cada um disco, eu gravei 2 músicas. Eu gravei uma composição dele, Azulão, que é a característica do programa de Ivan Bulhões. Quando era na quando era na Quero eu vou pra Carela, programa da menina. Essa música é uma composição de Azulão. Depois desse disco, gravei uma música do Valmir, depois gravei uma de Juarez Santiago, gravei uma de Lula, de Isaías de Bonito, tudo li muito bem, e graças a Deus, não tenho que dizer da caravana. Só saudade agora. Só saudade do apresentador que era agradável para todo mundo. Verdade. Vamos acompanhar então? Para saber se você vai acompanhar? Vamos acompanhar aqui. Eu vou só preparar aqui o meu material para que a gente possa fazer isso. Nós estamos aqui ao vivo, pessoal. A gente vai desculpa porque muitas vezes a gente sai um pouco da imagem, mas a gente está aqui acompanhando um trabalho que a gente faz aqui ao vivo. Vamos acompanhar. Dentro do possível, aqui a gente vai trazendo aqui as informações. Vamos acompanhar aqui, passando aqui, a gente vai seguir agora. Não é? O corpo já está a caminho, né, da sepultura. E é um momento difícil para a gente, porque sepultar um grande comunicador é difícil. E sepultar um grande comunicador e ao mesmo tempo um grande homem é 2 vezes difícil. Eu só fui me perguntando porque ele levava alegria. De manhãzinha entrando, apresentando o programa, fazendo programas de justiça. Isso. Trabalhava direto. E ele trabalhava que era pontual, era tudo certo no horário certo. Ele teve um programa só por doença. É isso, a gente vai acompanhando aqui. Eu vou inverter aqui a posição aqui da câmera para que os amigos vejam aqui também aqui inverter aqui a posição da câmera. Pronto. Estamos aqui no cemitério Parque dos Arcos, trazendo aqui as informações acerca do sepultamento do grande comunicador, da lenda viva do rádio, seu Ivan Bulhões. Estamos acompanhando aqui, a gente vai acompanhando, sabe? Um momento difícil para todo mundo. Os fãs lamentam muito mesmo essa partida. Vamos seguindo por aqui. O corpo sendo lentamente levado para a sepultura. E são muitas histórias que a gente ouve, muitos comunicadores, muitos
artistas trazendo muitas histórias engraçadas, né? Aquelas histórias do rádio ao vivo, dos eventos também nas comunidades, sempre tinham histórias que eram engraçadas, né? Ivan Bulhões era conhecido como o comedor de jaca mole. Já ganhava presente. Às vezes, quando a gente estava pronto para viajar, levava uma jaca, quando era no meio do caminho, todo mundo tratava. Aí, pô, Ivan, comedor de jaca mole, era o que o povo falava com ele. E uma pessoa muito assim, do povão mesmo. Povão, para onde for. Para onde ele saía, era aplaudido pelo povo. Ivan Bulhões era. Um grande artista de fato. A gente vai se aproximar aqui do corpo aqui do caixão. Vai se aproximar aqui. Nós falamos ao vivo do cemitério Parque dos Arcos, aqui em Caruaru, onde acompanhamos o velório do grande comunicador, acreditem, alagoano, não caruaruense, alagoano, Ivan Fernandes Bulhões. Mas tinha um amor tão grande por Caruaru que todo mundo acreditava que era um cidadão caruaruense. O corpo sendo retirado do caminhão, levado para a sepultura. Um momento bastante difícil para todos nós. A gente registra, claro, com dor no coração. A gente vai acompanhar aqui um pouco mais. Em respeito a você que acompanha o nosso blog Pauta Livre, você principalmente que é fã. Você, fã do senhor Ivan Bulhões. A gente vai se aproximar mais para cá um pouco. Vários colegas acompanhando da imprensa, da própria Rádio Liberdade, ele que, mesmo ausente, né, era funcionário da emissora, funcionário vitalício da Rádio Liberdade de Caruaru. A gente inclusive consegue ouvir aqui um pouco. A Rádio Liberdade está trazendo aqui sua homenagem aqui, né? Trazendo durante todo esse domingo participações de seu Ivan, a famosa buzina que ele utilizava em seus programas, né? No momento de dizer a hora, da citação da hora, faz um pouco de silêncio em homenagem a seu Ivan. Sob aplausos, seu Ivan é sepultado. A gente ressalta que nós teríamos com certeza muito mais pessoas aqui se nós estivéssemos vivenciando essa pandemia da Covid, porque muitos fãs de seu Ivan, importante ressaltar isso, a grande maioria, pessoas
idosas, o grupo de risco, o grupo que mais corre risco em relação ao contágio, né, pela Covid. A gente sabe que com certeza muita gente nesse momento estaria aqui homenageando esse grande profissional, esse grande ídolo do rádio caruaruense, do rádio pernambucano, nordestino. E aos fãs, parentes, colegas de profissão, nos resta, de fato, deixar aqui nossas condolências, não é? Dizer o quanto sentimos, nós que somos comunicadores, sentimos bastante, muito difícil. Aqui mais um comunicador que a gente encontra aqui, Carlos Augusto, bastante conhecido também, dividiu bancada também com o seu Ivan Bulhões, também aqui. Comunicador Carlos Augusto, que é bastante conhecido em toda a região, dividiu bancada com o seu Ivan, teve o prazer de trabalhar com ele também, não é? E aqui, realmente sentindo esse momento. Carlos Augusto, estou aqui ao vivo no blog Pauta Livre. Sei que para você esse momento é difícil demais. Eu peço desculpa por nesse momento se abordar aqui, mas eu sei que você também quer deixar a sua palavra. Você que era um fã também desse grande homem, desse grande artista do rádio. É porque ele foi meu padrinho de crisma. Ele vai deixar uma lacuna muito forte. Tem sua missão aqui na Terra. Ficou querido por todos. Ele foi na Rádio Cultura de Caruaru. Tive o prazer de fazer a panela nordestina. Inclusive substituindo um convite aí do Ivan. Carlos vai substituir e vão ficar nas férias. Fiz essa missão muito difícil, né? O carisma dele era diferente do Guaraquaquá, a forma de expressão. Vai deixar uma lacuna. Que era carismático. O Ivan, quem dissesse bastante dele, a forma de interação, conversar com a uma autoestima espetacular. Não vai deixar uma lacuna, rádio, todos que conviveram com ele. É uma missão que ele teve aqui na Terra, cumpriu. Que Deus guarde ele em bom lugar. É a mensagem que a gente tem, saudade. Que Deus receba bem meu padrinho Ivan Bulhões. Muito obrigado, Carlos Augusto. Um cidadão, um comunicador com uma voz muito firme, como todo mundo conhece muito bem, hoje com uma voz quase que silenciada. Tamanha emoção. É a tristeza de dizer adeus a um comunicador, padrinho de casamento, amigo, ou seja, uma relação que ia além do profissionalismo. Mais comunicadores a gente encontra por aqui. O Gilberto Silva também trabalhou com ele na Rádio Liberdade. Edivaldo Magalhães também por aqui. Muito difícil para todos nós. Difícil. Vou tentar ouvir aqui o Gilberto Silva. Vocês que estão aí continuando a falar com a gente. A gente chega aqui ao vivo, né? Muitas vezes a gente não sabe se a pessoa está em condição de falar conosco, mas a gente tenta aqui, logicamente, a gente tenta se aproximar, não é? Para conversar um pouco e trazer, de fato, essa homenagem, né, ao seu Ivan Bulhões, que está aqui, ouvir o Gilberto Silva. Se o Gilberto consegue falar com a gente aqui, se posicionar aqui para ouvir o Gilberto. Às vezes a gente tem dificuldade de trazer aqui a informação porque a conexão é um pouco diferente, aqui é um pouco difícil, nós estamos em uma área mais afastada aqui da cidade, mas a gente tem algumas dificuldades. Vou tentar ouvir aqui, o Gilberto faz parte atualmente da Metropolitana FM, eu acho que trabalhou por muitos anos com o seu Ivan. Gilberto, te peço licença aqui para falar contigo porque você por muitos anos trabalhou com o seu Ivan na Rádio Liberdade. Hoje você faz parte da Metropolitana FM
E aí está, com certeza, assim como os demais colegas, sentindo muito, porque uma referência se vai. Lógico, então é uma referência, né? Como homem, como cidadão, como profissional de rádio. O Ivan foi realmente um cara que deixa um grande legado. Ele deixa um grande legado a todos os companheiros que tiveram a oportunidade de trabalhar com o Ivan. Estava conversando agora com o Maurício Ramalho, aí dizendo para ele como o Ivan era. O Ivan era um cara diferente. Né? Você trabalhava com o Ivan, e até para você conversar com o Ivan era difícil, porque o Ivan chegava na hora, fazia o programa dele, terminava e ia embora. Dificilmente você encontrava o Ivan em fila de banco, no supermercado, em qualquer outra coisa. O Ivan era muito reservado, era muito família. Né? Eu vendo ali os meninos agora, o Marcinho e a Lucinha, aí eu me lembro que Ivan vai, mas deixa, né? Beijinho nas crianças. Era quando os meninos eram pequenos, quando eu conheci Ivan nessa época aí. Então, criou muita coisa. Ivan é realmente uma referência do rádio nordestino. É isso. Muito obrigado, Gilberto. Fala com o Maurício Ramalho também aqui, vai trazer para a gente um pouquinho da fala dele. Maurício Ramalho também, classe artística, empresarial, enfim, fãs, todo mundo, né? Classe artística, classe empresarial, classe radiofônica, todo mundo hoje, Nadeus é uma referência. Muita gente teve aí essa oportunidade de crescer em Caruaru, de se apresentar para o grande público de Caruaru através desse homem. Com certeza, Ivan deixa uma lacuna enorme no meio, rádio silencioso, aquela animação dele, as oportunidades que ele deu para os artistas, eu sou prova disso. Embora eu conheci Ivan, eu criança, se apresentando em si e tal, eu lembro que eu fui a uns 2 shows com ele, criança mesmo, mas lembro. Nunca pensei em sentar ali frente a frente com ele, conceder ele entrevista e ele falar do meu trabalho, muito bem. Inclusive, tinha uma música que quando eu chegava para fazer entrevista com ele, ele dizia, eu quero aquela... Muito embora eu chegasse com um trabalho novo, eu tinha que apresentar aquela música que ele gostava, e eu não vou esquecer. Sempre que eu cantar essa música, eu vou lembrar muito dele, porque Ivan abriu muito as portas para a classe artística. Repito, eu sou prova disso. E um dos motivos de eu estar aqui hoje é a gratidão. Eu não podia faltar nesse adeus a matéria dele, porque ele já partiu. Pelo cidadão que ele foi, como disse o amigo Roberto, pelo cidadão que foi, o ser humano que ele foi, o coração dele, ele com certeza está um descanso aqui, merecido. Eu imagino que algumas pessoas ficaram curiosas agora sobre essa música que você tinha que cantar para ele, tinha que tocar para ele. Que música é essa? Essa música ela é de um compositor de Bonito chamado Edinaldo Silva, e ele me deu essa música para gravar. E a primeira vez que eu apresentei para Ivan, ele se apaixonou. Veja só, gravei ela em 2007. E até a última entrevista que eu dei a Ivan, 2 anos atrás, antes do acidente que ele sofreu, queda que ele sofreu, mas eu tinha que tocar. Se eu chegasse com um trabalho novo, eu tinha que cantar. O título da música é Minha Musa. E o Ivan era um cara romântico, né? Enfim, e essa música é mais ou menos assim. Deixa eu provar do teu amor, amor, quero te fazer mulher, saciar a minha sede, matar esse meu desejo, coisa que um homem quer. É de você que eu tô afim, pode acreditar em mim, eu bem não vou lhe enganar. Venha dizer que me ama, correndo pra nossa cama, muito amor tem pra te dar. Vem pra mim paixão, vem pra mim paixão, vem pra mim paixão. Você é tudo na minha vida, és a musa preferida do meu coração. A música de Ivan era essa daqui. E sempre que eu cantar eu vou lembrar. Muito prazer. Maurício, muito obrigado pela participação. E eu sei que você está sentindo bastante esse momento aí, mas é isso. Agora há pouco eu conversava com o professor José Urbano, ele dizia o seguinte, como de homenagear Ivan Bulhões, é jamais deixar o rádio se calar, é jamais deixar de cantar a música nordestina. Eu acho que esse pensamento do professor Urbano retrata esse momento. É isso, é uma missão para a gente agora. Claro. E como todos um dia iremos partir, hoje foi o dia de Ivan, aliás ontem, e que ele descanse em paz. Como eu disse, o rádio silencia, mas ficou legado e com certeza aqueles que curtiam o trabalho de Ivan, que acompanharam o Ivan durante esse tempo todinho, tiraram muitos ensinamentos.
não só do profissional que ele era, mas da pessoa que ele era. Eu vou ser grato eternamente. Se um dia eu tiver o merecimento de encontrar com ele, quando Deus me chamar também, se tiver a oportunidade do reconhecimento, eu vou agradecer a ele mais uma vez. Muito obrigado. É isso, obrigado Maurício Mário. A gente aqui acompanhando esse momento que é difícil para todo mundo, né? Um momento bastante difícil que a gente traz para você. Muita gente vai hoje ligar o rádio talvez com muita tristeza. Hoje, quando as pessoas ligarem o rádio nesse dia ou amanhã mesmo sabendo que Seu Ivan já estava fora do ar há alguns anos, vai lembrar de grandes passagens, de grandes momentos com Seu Ivan Bulhões. Então, a você que acompanha a gente, muito obrigado. A gente fez questão de trazer aqui o velório e o sepultamento de Seu Ivan em forma mesmo de homenagem de apóstoma e também, lógico, em respeito a você que era fã e continua sendo fã do trabalho e do cidadão Ivan Bulhões. Então, muito obrigado a você, uma boa tarde, se é que a gente pode dizer uma boa tarde, mas que a sua tarde seja de reflexão e que a gente possa seguir adiante, seguir o nosso caminho. Aqui é a nossa missão. Seguir firme. O sofrimento para quem vai já não existe mais. Para quem foi, para a gente fica, sim, o sofrimento permanece e a gente tem que seguir aqui firmes e fortes. Lá ó, no fundo da imagem a gente vê o Marcinho, filho de Seu Ivan, filha também. Um momento bastante difícil. Todos vocês, forte abraço, muito obrigado e até breve. E viva Ivan Bulhões, a lenda do rádio. Ivan Bulhões, 91 anos, nos deixa, mas deixa um legado incrível, incontestável. Mais de 60 anos militando no rádio. É algo que poucos conseguirão fazer. Então, viva Ivan Bulhões.